Fastback Abarth, a versão mais divertida e apimentada do Fiat Fastback. Aqui é a escolha ideal para aquele cliente que está buscando, antes de tudo, a questão da esportividade. E tem várias diferenças para o Fiat Fastback, que a gente já conhece. Mas a pergunta é, será que esse carro entrega tudo isso? Vamos conferir agora nesse vídeo. Vocês prestaram atenção que eu não falei Fiat Fastback Abarth, eu falei só Fastback Abarth? Todo mundo sabe que esse carro aqui é da Fiat, mas a própria marca faz questão em descolar esse carro dos outros Fastback. Não é por acaso que, olha, não tem o logo da Fiat aqui na frente. Tem aqui o brasão do escorpião. Quando a gente olha do lado, mesma coisa, e até mesmo no centro da roda. Qual que é a ideia? É ter uma versão que tem essa apimentada da marca Abarth e criar uma identidade própria para uma versão que está focada na esportividade. Só de bater o olho a gente já nota a diferença. Essa peça tem um acabamento que imita carbono. A grade tem desenho próprio, pintada em preto brilhante, combinando também com essa parte de baixo do para-choque. Aqui, o arco, vocês podem ver que aquela parte de preto fosco diminuiu aqui nesse carro. A roda, além de desenho esportivo, ela tem mudanças técnicas. E outro detalhe, o espelho lateral e o teto são sempre pintados em preto brilhante, independente da cor da carroceria. Engana-se quem pensa que esse carro só tem mudança visual. Segundo o fabricante, vai ter uma calibração diferente do motor, o câmbio também recebe calibração específica, tem um sistema de exaustão desenhado para esse carro com maior sonoridade, a suspensão é mais firme, você também tem mudança nas rodas e nos pneus e, por fim, uma direção que é mais direta. O motor aqui já é bastante conhecido no mercado brasileiro, o T270. Trata-se de um motor 4 cilindros, 1,3 litro turbo com injeção direta de combustível. Esse mesmo motor equipa modelos como o Pulse Abarth, o Fastback Limited Edition e a Fiat Toro. Carros da Jeep também, como Renegade, Compass e Commander. Esse motor aqui tem algumas características interessantes. O comando, por exemplo, tem variação só na admissão, mas é o sistema Multi-Air 3 que consegue controlar o quanto que a válvula fica aberta em tempo, mas também se a válvula abre menos ou abre mais. É um controle bastante preciso. E o acionamento do comando é feito por corrente. Potência máxima aqui varia de 180 cavalos na gasolina a 185 cavalos no etanol. E o torque máximo faz menção justamente ao T270, que é 270 Nm ou 27,5 kgfm. Então, um motor desses num carro relativamente pequeno produz um resultado muito bom, em especial porque ele tem uma programação um pouco diferente dos outros. Junto com esse motor vem aí um câmbio automático de 6 marchas, novamente já conhecido de outros modelos da Stellantis. Porém, nesse carro aqui, ele recebe uma programação para troca de marchas mais rápida. E também temos os pedal shifts atrás do volante para o usuário poder interagir com essas trocas de marcha. Sempre bom lembrar, né? Esse carro é tração somente nas rodas dianteiras. E antes que alguém já venha com aquela perguntinha, né? Esse motor aqui baixa óleo? Então a gente fez um vídeo não faz muito tempo no canal explicando essa questão no Renegade. Lá no passado houve sim uma situação bastante pontual de consumo muito excessivo de óleo no carro e isso foi resolvido com uma reprogramação. Mas pessoal, uma coisa que todo mundo precisa ter em mente, todo motor a combustão tem sim um consumo de óleo, alguns mais, alguns menos. De toda forma, se você quer saber a respeito disso, além de assistir o nosso outro vídeo explicando a situação, dá uma olhada no manual do carro, porque lá está explicado direitinho o quanto que esse motor pode consumir de óleo. Curiosidade, esse carro não tem aquele sistema de start-stop que desliga o motor momentaneamente em paradas rápidas, mas quando a gente olha a bateria dele, olha que interessante. Ela tem tecnologia EFB, que é uma bateria para start-stop. Por que isso acontece? Esse carro tem um alternador inteligente, né? Então em algumas situações o alternador se desliga
para poupar combustível. Então você está andando com o carro, mas o alternador está desligado. Então a bateria ela tem um ciclo, né, maior entre uma carga e outra, por isso a tecnologia FB aqui na bateria. Mas de toda forma, só o fato de ter uma bateria FB é uma bateria que aguenta mais ciclos de partida do que uma bateria convencional. Suspensão também é diferente em relação à versão Limited Edition by Abarth, apesar de não parecer visualmente falando. Aqui atrás, as molas são 6% mais rígidas e os amortecedores são 21% mais estáveis. Na frente também tem mudança. Aqui as molas são 7% mais rígidas e os amortecedores 12% mais estáveis. E esse carro é 5 milímetros mais baixo no geral. A roda não é só diferente no visual. Para começar nesse carro, ela tem uma tala 7,5, ela é mais larga. Os pneus também foram escolhidos especificamente para essa versão e são 7% mais aderentes. E até mesmo ela consegue ser mais leve. Tudo isso pensando na questão da performance. Mesmo com a proposta de esportividade, o Fastback Abarth guarda algumas características de crossover, para ficar mais fácil superar lombada, valeta e buraco, essas coisas do dia a dia. Então lá na frente ele tem um ângulo de entrada de 23 graus. Aqui atrás ele tem um ângulo de saída de 20 graus. A altura mínima em relação ao solo é de quase 19 centímetros, mas a altura entre os eixos é de 21,5 centímetros. Então são números que facilitam com que o carro consiga superar aí as lombadas e valetas com um pouco mais de facilidade que outros esportivos. Agora, existem pontos que esse carro poderia ser melhor. Um deles é o tambor traseiro. A fabricante afirma que esse freio é suficiente para as necessidades do carro. Eu mesmo já dirigi esse carro em pista no momento de lançamento e não senti problema na frenagem. Mas um carro de proposta esportiva seria muito mais legal ter um freio a disco aqui na traseira. Afinal de contas, existe concorrente desse carro sem proposta esportiva em outra marca que tem freio a disco traseiro. Então essa é uma possibilidade de melhoria. Outro detalhe, esse carro só possui 4 airbags, 2 frontais e 2 laterais. É bem verdade que o airbag lateral desse carro tem dupla função, porque além dele proteger aqui a região do tórax, quando ele abre ele também protege a região da cabeça, mas só de quem vai na frente. E a gente sabe que existem concorrentes nessa categoria que têm 6 airbags. Então são 2 pontos de melhoria que a Fiat deveria olhar com um pouco mais de atenção, em especial nessa versão Abarth. Quando esse carro foi lançado, o executivo que eu entrevistei disse que eles estavam pensando em colocar um teto solar no Fastback. Isso ainda não aconteceu, né? Mas para aquele cliente que gosta dessa coisa da esportividade, vamos combinar que um teto solar faria grande diferença, em especial também nessa versão. Todas as mudanças técnicas feitas na versão Fastback Abarth produzem resultados práticos, que são inclusive mensuráveis. Falando especificamente do handling, que é a questão da dirigibilidade, esse carro tem um tempo de resposta menor, a rolagem da carroceria também é menor e outro detalhe, o envelope dinâmico, que é toda a questão de performance de handling, muda. Outra coisa também que muda bastante é a questão da direção. Por quê? Você tem uma direção aqui que é mais direta e com isso você consegue ter respostas mais prontas do carro. Tudo isso a gente consegue ver diferença medida em relação ao Limited Edition by Abarth. Aqui atrás também tem mudança estrutural que interfere no resultado. Esse aerofólio, que está pintado aqui em preto brilhante, e o para-choque, que tem aí detalhes aerodinâmicos, difusores. Tudo isso aqui no carro traz melhor resultado. A velocidade final desse carro é maior do que o Limited Edition by Abarth. Aqui são 220 km por hora. E outro detalhe, a retomada de 80 para 120 também é mais rápida. Nesse carro aqui no caso, 5 segundos. O escapamento também muda bastante. Para começar, tem 2 saídas reais. Essas saídas vêm aí do catalisador. E ele tem uma sonoridade mais encorpada. E outro detalhe, também foi dimensionado de modo que o conjunto do escapamento se torna mais leve. E tudo isso interfere diretamente no desempenho. Outros equipamentos presentes. A traseira do carro é totalmente iluminada em LED.
também traz câmera de ré e 4 sensores ultrassônicos para o estacionamento no para-choque. Curiosidade, o vidro traseiro ele é bastante inclinado, tem aqui o desembaçador, mas não tem o limpador. Segundo a montadora, não é só esse que não tem, tá? Todas as versões do Fastback não trazem esse limpador. E a montadora diz que como esse vidro é bastante inclinado, não precisa do limpador. Todas as mudanças técnicas entregam números melhores aqui para o Fastback Abarth. São vários números. Vamos começar aqui pela aceleração lateral, que chega até 1G. O carro tem boa aderência, consegue fazer curva rápido. Aceleração de 0 a 100 em 7,6 segundos, o melhor número. A relação peso-potência, 7 kg para cada cavalo. Velocidade máxima, 220 km por hora. E tudo isso com uma sonoridade de escapamento que condiz com um carro esportivo. Aqui também temos equipamentos que a gente já conhece de outras versões do Fiat Fastback. Farol, no caso, totalmente iluminado em LED. Então você tem a assinatura de lanterna DRL, farol baixo, farol alto e luz de pisca em LED. Até mesmo o farol auxiliar embaixo, também em LED. Outra coisa presente é assistência à condução, baseada nessa câmera instalada aí no para-brisa. Então esse carro tem alerta de colisão frontal com frenagem automática de emergência e também um sistema de permanência de faixa. Além dele avisar quando você sai da faixa, ele atua sobre o volante para trazer o carro para dentro da faixa. É só a permanência, tá? Esse carro não tem o recurso de centralizar na faixa, mas ainda assim a assistência à condução avançada está presente. Porta-malas. O acesso pode ser feito por aqui, onde existe um botão para fazer o destrancamento, ou pela chave de telecomando. Apertou 2 vezes o botão, ele faz aí o destrancamento da tampa. Levantando a tampa, tem algumas coisas diferentes, começando por essa peça. A maioria dos carros tem um tampão com uma cordinha que fica ligada à tampa, né? Então quando você levanta, ele já levanta aqui o tampão. Aqui é diferente. Você tem essa cobertura que, se você quiser, você pode dobrar a cobertura ou até mesmo retirar ela. O espaço aqui é bom. São 516 litros na medição VDA ou 600 litros líquidos. Por que isso acontece? A medição VDA são aqueles bloquinhos físicos, né, que você coloca dentro do porta-malas. Mas esse carro tem um porta-mala com alguns recortes. Então se você olhar ali na parte da frente, você tem essa dobra aqui e aquele espaço ali que fica atrás do banco. É claro que isso aí você não vai conseguir utilizar para colocar malas. Mas se forem objetos pequenos, tipo sacolinha de supermercado, você até consegue ocupar esses espaços. Mas independentemente daquele espaço, a gente vê aqui um porta-malas bastante grande. Mesmo sendo um porta-malas grande, faltam algumas coisas. A gente já viu em vários carros aqueles ganchinhos laterais para você prender coisas. Nesse carro não tem aqueles ganchinhos para você prender sacolas. O que você tem são esses pontos aqui de ancoragem, que quando você vai na concessionária você pode comprar aquela rede organizadora para colocar e evitar que as coisas fiquem rolando. Mas a única coisa que a gente vê aí é uma iluminação em LED de um dos lados. Não tem aquela tomadinha 12 volts ou os ganchinhos para sacolinhas, ou até mesmo aqueles compartimentos na lateral para colocar coisas pequenas que não devem ficar rolando. Agora, por que esse porta-malas é tão grande? Uma boa explicação está aqui. Quando você levanta o piso do porta-malas, olha aí, é o step temporário mais fininho. Então esse step aqui está no limite do porta-malas. O que acontece se furar o pneu? Você vai pegar esse step e vai colocar lá no carro. Só que na hora que você tiver que guardar esse pneuzão aqui com essa roda furado, isso provavelmente vai desnivelar aqui o piso do porta-malas. Então ganha-se espaço para o porta-malas, mas tem esses inconvenientes. A gente tem uma chave de telecomando com algumas funções. Chave é essa daqui, todas essas funções. A primeira que eu vou demonstrar é o sistema de partida remota. Utilização: deixou o carro muito tempo parado no sol, está bem quente lá dentro. Então com a partida remota você já começa a climatizar o veículo antes mesmo de entrar nele. Então o veículo tem que estar trancado com os vidros fechados, você vai apertar uma vez para trancar e apertar 2 vezes o botão da partida remota. O que ele vai fazer? Vai confirmar e vai executar a partida.
O carro já está ligado e o ar-condicionado também já está climatizando o interior do veículo. Mas o carro permanece trancado. Sem a chave não dá para ter acesso ao interior do veículo. E mesmo que alguém eventualmente perceba que o carro está ligado, quebre o vidro para tentar roubar o carro, não dá, porque a alavanca de câmbio fica travada na posição parque. Então ele só liga mesmo para fazer a climatização. Mas e se você mudou de ideia, dei a partida remota, não quero sair com o carro? Não tem problema. Você aperta aqui o mesmo botão da partida remota que ele para o motor. A chave também tem função presencial. O carro está trancado. Só de eu colocar a mão aqui dentro da maçaneta, olha, ele já destranca o carro, tá vendo? Já fez aí o destrancamento da porta. Se eu quiser fazer o trancamento da porta, você pode, apenas estando com a chave próxima, apertar esse botão aqui na lateral. Aí ele vai fazer o trancamento. Você viu que o espelho, quando você tranca, ele demora um pouquinho para rebater. E quando você destranca, ele também demora um pouquinho para abrir. Mas isso tudo está certo, é assim mesmo que o sistema funciona. E se eu quiser ventilar o carro, mas sem dar a partida remota, tem uma outra forma que você consegue abrir os 4 vidros. Para isso, basta apertar aqui o botão de destrancar e segurar. Olha aí, além dele destrancar o carro, ele vai abrir os 4 vidros. Mesmo que você solte o botão, ele fará a abertura dos 4 vidros até o final. Você também tem uma outra função. Olha, a porta está aberta, tá vendo? Vou apertar aqui para trancar o carro. O que ele faz? Além de trancar o carro, ele sobe os 4 vidros automaticamente e faz o rebatimento do espelho. Aqui por dentro, banco em couro sintético com a costura em vermelho e também tem aqui em cima o logo do escorpião em relevo. Painel, detalhe em vermelho que corta de fora a fora, e esse acabamento que parece carbono não é, né? É uma imitação de carbono, mas é um acabamento suave ao toque com a plaquinha aqui indicando a versão Abarth. O volante é forrado em couro, inclusive essa parte interna é um couro micro perfurado que é mais agradável ao toque. Tem a costura aqui em vermelho. Esse desenho do volante não é só bonitinho, ele é agradável aqui para você segurar o volante. Isso também passa mais confiança de que você vai conseguir segurar melhor o volante quando você está em maior velocidade. E outra curiosidade, não tem o símbolo da Fiat, tem aqui no centro o símbolo do escorpião. No volante você tem esse botão aqui, o Poison. Quando você aciona esse botão, várias características do carro são alteradas. O volante, por exemplo, fica mais pesado. Pedal do acelerador mais sensível, as trocas de marcha são realizadas com giro mais elevado. O programa de estabilidade e de tração ficam mais permissivos para dar mais esportividade. E outro detalhe, tá vendo o painel do carro? Na hora que você aperta o Poison, fica tudo vermelho para dar um visual ainda mais esportivo. Aqui por dentro algumas soluções muito bem pensadas, como por exemplo esse porta-copo, que é emborrachado. Você pode colocar aqui 2 garrafas ou 2 copos ou retirar ele. Mas qual é a vantagem de retirar um porta-copos? Imagine que você colocou aqui um refrigerante ou até mesmo um milkshake e caiu coisa aqui dentro. Em qualquer outro carro fica difícil de limpar. Aqui não, você tira a peça e lava com a maior facilidade. Além disso, existe espaço aqui embaixo para você guardar outras coisas. Então se tiver que esconder uma carteira, você pode colocar a carteira aqui e colocar o porta-copos na parte de cima, bem engenhoso. Freio de estacionamento elétrico, que tem maior comodidade, também aqui a função hold, para quando você para no semáforo, você tira o pé do freio e o carro permanece parado. E a frente da alavanca de câmbio, isso aqui é um carregador de celular por indução. Mas quando o ar-condicionado está ligado, exatamente como agora, você colocar a mão aqui, você sente um jato de ar frio. Para que é isso? Se você colocar o celular carregando aqui, ele tende a esquentar, mas esse jato de ar frio refrigera o telefone, protegendo assim a vida útil do equipamento e também da bateria do smartphone. O ar-condicionado é digital e automático de simples zona, inclusive esse botão tem dupla função. Quando ele está aqui azul e vermelho, girando ele você controla a temperatura. Se você apertar,
aí ele vai controlar a velocidade do ventilador. E além desses botões físicos para você controlar o ar-condicionado, você também pode vir aqui na tela do multimídia, apertar esse menu e fazer o controle pelo touchscreen da tela. Todas as funções que você tem no multimídia são replicadas aqui nos botões físicos. Aqui no console tem mais alguns botões. Esse, que serve para desligar o controle de tração e o programa de estabilidade de acordo com o modo de condução do carro. Emudecer os sensores de estacionamento dianteiro e traseiro. Desligar o sistema de permanência de faixa, trancamento das portas, emudecer o sistema de som e esse outro aqui, que quando você aperta, olha só, ele desliga a tela da central multimídia para quem quer dirigir à noite sem o brilho da tela. O Fastback Abarth traz mais informações no painel. É uma tela totalmente digital, mas você pode ter aqui a informação da potência instantânea, o indicador de força G e o indicador de pressão do turbo. Agora tem uma curiosidade, se você tiver aqui nesse modo de painel, apertar o botão Poison, automaticamente ele já vai exibir os indicadores de performance e que funcionam muito bem, olha só. Acelerando você tem ali não só a indicação de potência, mas também a pressão do turbo. Multimídia e conectividade. Esse carro é um veículo conectado, então através da central multimídia, usando esse ícone aqui e habilitando essa função quando você tem o pacote de dados contratado, você consegue distribuir internet aqui dentro do carro para outros dispositivos utilizarem. Mas essa central multimídia oferece mais coisas. Outro diferencial é o mapa de GPS embarcado diretamente na central. Independente do lugar que você esteja, mesmo sem sinal de celular, você vai conseguir executar a navegação. Aliás, esse aqui é um mapa bastante completo. E a central multimídia também pode controlar diversas funções do carro. Aqui no menu lateral você tem todas as funções disponíveis, mas eu quero destacar aqui o sistema de assistência à condução. Ele tem um menu dedicado onde você pode controlar o freio de emergência autônomo, o sistema de permanência de faixa, além dos sistemas de estacionamento. Tudo isso é configurado pela central multimídia. E outra coisa interessante é esse menu, onde você tem uma espécie de atalho para cada uma das funções do carro. Todas as funções estão reunidas aqui e você pode até mesmo separar por categorias, onde cada uma delas vai te mostrar o ícone correspondente, ou ainda você pode favoritar essas opções e no menu favoritos vão aparecer só aqueles ícones que você mais usa. Aqui no espelho retrovisor interno existem dois botões. Esse liga e desliga a função autocrômica do espelho. Então você está na estrada à noite, ele tem aquela função que escurece automaticamente o espelho. Se você não quiser usar, é só desligar a função. Esse outro botão aqui, o botão de SOS, é em função da conectividade que o carro já tem. Se você apertar esse botão, ele vai fazer uma chamada de emergência para a central da Fiat. Essa chamada vai te conectar com o atendente. E o detalhe, depois que você inicia essa chamada e está conectado com o atendente, não dá mais para desligar essa chamada. Quem desliga a chamada é o atendente lá na central da Fiat. Aqui por dentro, algumas melhorias que seriam bem-vindas. A tampa do porta-luvas, por exemplo, tem muita gente que se incomoda aqui com esse desalinhamento da tampa com a parte lateral. Outro detalhe, o parasol. Aqui no passageiro, você está vendo que tem um espelho, não existe tampa nem iluminação. No motorista, a gente tem a tampa, mas não tem a iluminação. Considerando o posicionamento desse carro, seriam melhorias bem legais. Banco traseiro não tem nada de muito diferente. Esse carro tem 2,53 m no entre-eixos, o que não é uma medida assim tão generosa. Mas pelo menos consegue acomodar adulto aqui atrás. Coloquei os bancos dianteiros de forma confortável para eu sentar lá na frente. Do meu joelho ao encosto do banco, aproximadamente aqui um pouquinho mais que 5 dedos fechados. A movimentação de pés eu vou considerar como boa, considerando a categoria que esse modelo está inserido. Outra coisa, saída de ar-condicionado aqui para o banco traseiro, não é todo carro que oferece, e ainda tem duas portas aqui de carregamento, USB do tipo A e USB do tipo C. E para poder guardar tablet e smartphone, você tem essa bolsa, mas é só do lado do passageiro. Infelizmente esqueceram de colocar aqui do lado do motorista. Na porta você até consegue guardar alguma coisa, mas você tem que escolher
se você quer os seus objetos como carteira, smartphone ou uma garrafinha. As duas coisas juntas não dá. Tem também alça de segurança aqui no teto e ganchinho para você poder colocar eventualmente aqui um cabide. Iluminação só essa daqui central, não tem luz de leitura individual. E vamos lá para o nosso teste urbano, nosso tradicional teste de tachão e lombada para ver isolamento acústico, conforto, como o carro se comporta. Primeiro teste de tachão, pneu 215 de largura, perfil 45, aro 18 polegadas. Vamos ver, né? Bom, como esperado, né? Suspensão mais firme, pneu de perfil baixo. Então a gente tem um carro aqui que não é o foco conforto, né? Você percebe uma suspensão bastante firme. Isolamento acústico, tá aí um ponto que a Fiat poderia caprichar um pouco mais, né? Você nota bastante barulho de acabamento aqui dentro, mas a suspensão tá condizente com o carro. E agora a lombada, vamos ver, 30 por hora, é um crossover, será que ele vai bem? Ó, primeira lombada, nenhum problema, foi numa boa, não bateu, não raspou, não indicou fragilidade de conjunto, tá cumprindo o papel de crossover. Vamos ver a segunda lombada aqui, 30 por hora, vamos lá? Também não bateu e não raspou. Vários carros que a gente já testou aqui teve problema na lombada. Agora vamos ver o piso desnivelado e a terceira lombada 30 por hora. Como é que vai ser o conforto aqui? Vamos lá, isolamento acústico. Suspensãozinha dura. Terceira lombada 30. Na terceira lombada você já sente que a frente pega, né? Mas no geral, o carro até que para proposta esportiva foi melhor do que muitos outros que a gente já testou aqui, que já deram problema na primeira ou na segunda, que foi só na terceira. O isolamento acústico verdadeiramente é um ponto que a Fiat pode melhorar. Mas como esse é um carro esportivo, não dá para esperar conforto da suspensão. Tá tudo dentro da regra, por assim dizer, né? Do esperado. Manobra de fim de rua, vou aproveitar para demonstrar o tilt down aqui desse carro. Então se eu engatar ré, nada acontece ali naquele espelho. Porém, se ele tiver com o botãozinho aqui do lado do motorista para a direita, na hora que eu engato a ré, aí ele faz ali o tilt down, né? Então o tilt down é só quando o botãozinho aqui tá pro lado direito. E aí a gente alinha aqui o carro de modo que a roda fique aí no limite do cimento, para a gente poder fazer a nossa manobra de fim de rua. Então já vamos lá para a manobra, o carro já está alinhado, vamos até aqui o nosso ponto de referência, vamos parar, vamos ver quantas vezes, uma volta e um quarto, ó. Só uma volta e um quarto para virar tudo, a direção é bem mais direta como a própria marca diz. Aqui nesse ponto eu tenho 90 graus, ó, o sensor de estacionamento já acionou lá na frente. Vamos até encostar o pneu na guia. Ó, aqui encostou o pneu na guia. Vamos voltar aqui um pouquinho para poder desvirar com segurança. Olha aí, câmera de ré com uma boa resolução e a linha de guia dinâmica. Isso aí ajuda e ajuda bastante, né? E também tem aqui a função de zoom, né? Para você ver mais próximo do para-choque. Então vamos lá, vamos concluir aqui a nossa manobra. Uma boa resolução essa câmera. Concluindo, bom, a gente está no centro da pista, um pouquinho para a esquerda. Considerando a categoria desse carro, não é um espaço tão pequeno, né? Porque geralmente carros maiores é que terminam aqui nessa posição. Mas o ponto legal, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, mais câmera de ré. Então na hora de fazer as manobras, desde que você tenha um pouquinho mais de espaço, nenhum problema. Aceleração de 0 a 100 em primeira condição mais esportiva. Então já vou desligar aqui o ar-condicionado, apertar o botão Poison aqui no volante e também vou apertar aqui o botãozinho para desligar o controle de estabilidade do carro, né? Largadinha estolada e vamos lá, né? Então pisando no freio, pisando no acelerador e saindo. Ó, já sai cantando o pneu, né? Tem controle de tração e 100 por hora, 8,45 nessa situação. Agora, aceleração numa condição normal, sem modo esporte, ar ligado, os controles de tração tudo ligado.
Vamos fazer a largadinha estolada. Freio, acelerador saindo, aí já não canta tanto o pneu, né? O carro ficou um pouco mais manso. E o 0 a 100 sobe um pouquinho, 9 segundos, mas ainda assim é um bom número. Assistência à condução, na central multimídia, você tem aí a opção de configurações, segurança e assistência de direção, controle de freio de emergência autônomo. Aqui nesse primeiro menu você pode desligar só o aviso mais frenagem, tá tudo ligado. Sensibilidade do sistema, você pode colocar perto, médio, longe. Longe por uma questão de segurança. Você também tem aqui o controle de faixa, o alerta do controle de faixa, se você quer que ele atue de forma mais antecipada, mediana ou tardia. Eu vou colocar aqui mediana. E a intensidade do controle de faixa, como ele vai atuar no volante, de forma baixa, média ou alto. Alto, que ele faz uma interferência maior. Além dessas configurações, a gente também tem a tela à frente do motorista, dedicada para os sistemas de assistência à condução. Alerta de colisão frontal, tem um veículo ali na minha frente, vamos acelerar contra o veículo, vamos ver se ele funciona direitinho, vamos lá. Aí, ó. Já deu alerta aqui no painel e já deu aquela cutucada no freio, avisando o motorista da aproximação perigosa. E o sistema de permanência de faixa, baseado na câmera do para-brisa, ó, ele tá funcionando, porque o carro tá verdinho. Vamos soltar o carro, olha aí, atuando sobre o volante para trazer o carro para dentro da faixa. Esse alerta é porque ele percebe que eu não tô com a mão no volante, né? Então se você fica um tempo sem a mão no volante, ele dá o alerta. Mas toda vez que o carro começa a sair da faixa, ele atua para trazer o carro para dentro da faixa. Sempre lembrando, o sistema não faz a centralização, apenas a correção para trazer o veículo para dentro. E a retomada, 60 a 120 subindo com o ar ligado. Vamos primeiro reduzir 60 por hora aqui. Aí. Chegando aqui no 60. Agora vamos pisar tudo, hein? Bora! O câmbio responde bem. Aí já estamos nos 80. 100. 120. O motor vai bem nessas situações. Que o Fastback Abarth tem um excelente desempenho, ninguém duvida. Mas e o consumo, como é que fica? E aí a gente conduziu o teste utilizando gasolina, que é o combustível mais comum aí por todo o Brasil. No nosso teste de consumo urbano, a gente rodou aí aproximadamente 11 km, velocidade média de 28 km por hora, e a gente conseguiu a marca de 10,3 km por litro, número bastante próximo ao divulgado pelo Inmetro. Aí fomos para a rodovia, rodamos 30 km, velocidade média de 90 km por hora, e aí o número foi melhor do que o do Inmetro, 16,1 km por litro. E esses dois testes a gente também ficou aí com o número acumulado lá no painel. Deu um total de quase 42 km, velocidade média de 54 km por hora, e aí a média foi de 13,8 km por litro. Pelo desempenho que esse carro entrega, o número não é ruim. E antes das nossas conclusões, o preço aqui do modelo. Pois bem, em março de 2024, o preço do Fastback Abarth está aí na casa de R$ 161 mil. Sabendo disso, quais as conclusões que a gente pode tirar? E o ponto aqui que é inquestionável. No mercado brasileiro, veículo 0 km, que entrega o desempenho do Fastback Abarth. Você encontra outra opção no mercado brasileiro? Encontra. Outras duas opções, né? O Pulse Abarth e o Fastback Limited Edition. São os dois carros que vão conseguir se aproximar aqui, né? Que são variantes dessa mesma proposta. Mas se você for olhar nas outras marcas, não tem absolutamente nada parecido em matéria de desempenho nessa faixa de preço, tá? Porque se você for encontrar carros que vão ter a mesma performance, certamente eles ficam bem mais caros nas outras marcas. Então, o que a Fiat fez com esse produto? Eu vou entregar a melhor relação custo-benefício para quem quer esportividade. E nesse sentido, a Fiat realmente colocou isso para o cliente. Mas vocês vão perguntar, isso aqui é um carro perfeito?
Não, né? Tem algumas coisas que poderiam ser melhores. A questão de acabamento interno, ruídos, a gente vê aquela questão do porta-luva desalinhado. Poderiam ter mais algumas tecnologias aqui? Poderiam ter essas tecnologias. Tudo isso aumentaria o preço, como por exemplo, freio a disco nas 4 rodas, que seria muito bem-vindo. Mas de toda forma, a gente vê uma relação de custo-benefício aqui muito interessante para quem gosta de esportividade. E aí a Fiat é muito inteligente nesse ponto, porque ela tem 3 produtos dentro de uma mesma proposta, mas com algumas variantes. Então o Pulse Abarth é para aquela pessoa que não depende de espaço de porta-malas, mas quer esportividade. O Fastback Abarth é a mesma coisa que o Pulse, porém o cliente precisa de porta-malas. Então ele já vai ter aí 2 filhos, vai precisar de um espaço um pouco maior para o porta-malas. E o Fastback Limited Edition é mais ou menos a mesma coisa desse aqui, porém com um visual mais discreto, sem tanta esportividade, para aquela pessoa que quer performance, mas não quer toda essa ousadia da esportividade, sem perder a performance, é o mesmo motor. Então, a gente consegue ver aqui 3 ótimas opções para quem quer esportividade com custo-benefício. E o seguro, como é que fica? Afinal de contas, é um carro de proposta esportiva e mais uma vez a gente contactou aí a nossa parceira Multiclass Corretora de Seguros, que fez a simulação do seguro considerando o cliente típico desse carro. E aqui na nossa região ficou assim, seguro R$3.000. Não chega a ser barato, mas também não é tão caro assim, considerando a proposta do carro. E a franquia já reduzida em 50%, aproximadamente R$5.800. São números extremamente acessíveis? Não. Mas para um carro que tem o preço desse daqui e entrega toda essa questão de esportividade, eu até achei esse seguro bastante interessante. E vocês, o que acharam? E antes da gente concluir esse vídeo, vou deixar aqui 2 dicas. Aqui nesse vídeo, a gente procurou focar mais na questão Abarth do Fastback. Se você ainda tem alguma dúvida, dá uma olhada no nosso vídeo do Fastback Limited Edition by Abarth, que aí você vai conseguir notar bem as diferenças. E até mesmo na nossa avaliação do Pulse Abarth. Com esses 3 vídeos eu garanto para vocês que vocês vão ter todas as informações que precisam a respeito desses produtos. E se você gostou aqui da linha Abarth, minha dica é muito fácil, procura aí as concessionárias Fiat Ventuno. São várias unidades na cidade de São Paulo e uma também em Osasco. O pessoal lá tem todos os modelos à pronta entrega e garantiram melhor negócio e melhor atendimento para você colocar Fastback ou Pulse Abarth na sua garagem. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.